pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do curso Decorando Sucesso. Essa nossa aula é Decorando na Prática. Estamos aqui na nossa produção hoje. A gente vai começar pelo início, montando o suporte de painel, tá? Esse é o suporte de painel que você encontra lá no nosso site, Fábrica de Festa, ok? Ele vem com esse manualzinho aqui de montagem, como se fosse um gráfico te explicando quais são as peças, posições que você vai colocar e as peças que vêm com o kit. Esse manualzinho e essa chavinha vai junto com o suporte para você utilizar. Porque qual é a intenção? Montar um suporte de painel desse tamanho. Vocês estão vendo esse painel Floresta Florida? Ele é um painel 3x2, eu vou botar um outro painel aqui do tema Chuva de Amor, que é o nosso Decorando na Prática de hoje, o tema Chuva de Amor, ok? Então eu vou explicar para vocês como montar o suporte de painel e vou ensinar vocês também a utilizar o prolongador do suporte de painel. Porque o suporte de painel apenas, ele não consegue chegar nessa medida de 3, 3,10, 3,20 a 2 metros, 2,10 metros de altura. Ele só vai até 2,90 por 1,90. Então você vai precisar também do prolongador. Então vamos começar, pessoal. O primeiro passo é a gente montar os pés do suporte, que é bem simples. É uma peça dessa com os parafusos e duas peças sem os parafusos. Você encaixa uma de cada lado. Você vai fazer como se fosse um H. Uma de cada lado. Coloca ela aqui. Tira a sua chavinha do saquinho. Eu gosto de guardar esse saquinho para depois não perder a chave, porque como ele é verde, chama atenção. Aí você aperta o parafuso. Não precisa apertar com muita força, tá, pessoal? De leve. Só até travar. E aí eu tô fazendo exatamente como tá aqui no nosso gráfico. Ok? E aí leva uma peça dessa aqui. Esse parafuso eu sempre coloco ele para o lado externo do suporte. Então eu vou colocar ele para o lado. E aperto ele também. E aí um dos meus pés está pronto. Vou colocar ele aqui para vocês terem uma noção. Então esse aqui é um dos pés. Eu vou montar outro pé agora. Como eu tinha falado, um com parafuso. Encaixa um sem parafuso na ponta. E outro sem parafuso na outra ponta. E aí é só apertar o parafuso. Mas a dica que eu estou dando para vocês é que se vocês quiserem trabalhar com painel 3x70, 3x2, vocês vão precisar do prolongador. Coloca a primeira peça. É a base dos pés. E aí eu coloco ele lá do outro lado. Vou fazer um suporte de painel exatamente do tamanho desse que está no fundo com o painel Floresta Florida. Então já estou fazendo já no comprimento. Se você vai fazer um painel de 3 metros de largura, você vai precisar de um suporte com 3,10 metros de largura. Porque você precisa de 5 centímetros para cada lado para você tensionar esse painel ficar bem esticado. Vocês não podem esquecer, pessoal, que vocês vão precisar de uma trena, um metro, uma fita métrica, para vocês poderem fazer a medida e não precisarem fazer a medida lá no local. É sempre bom você já deixar isso pronto. Como é que eu faço isso? Vou te dar uma dica bem legal. Você vai precisar de uma caneta marca-texto. Vou utilizar minha caneta preta e vou utilizar minha trena. O exemplo é o seguinte. Digamos que eu vou utilizar um painel 1,80 por 1,20. Eu preciso que o meu suporte ele tenha aproximadamente 1,90 m, 1,95 m. Então ele vai bater certinho, completamente fechado. Ele vai dar aproximadamente 1,95 m. Vou lá medir. Estou medindo por fora do suporte, ele está dando 1,99, tá vendo? Por fora, ele vai dar quase 1,95 por dentro, que é mais ou menos a medida que eu preciso para montar um painel 1,80 por 1,20. Mas digamos que eu queira montar um painel de 2,40 por 1,30. Eu preciso aumentar o meu meio, concorda? Eu preciso aumentar esse suporte num tamanho total, então eu preciso que ele tenha 2,5 metros. Se eu tenho 1,99, quanto que eu preciso acrescentar? 50 centímetros, beleza? Eu preciso acrescentar 50 centímetros para ele ter 2,5 metros. E aí eu vou conseguir utilizar o painel 2,40 por 1,30. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou medir o meio da minha base. É
Ela tem 1 metro. Marquei 50 centímetros. Marco 25 centímetros para um lado e 25 centímetros para o outro lado. Aí eu anoto nele, ó, 2,40. 2,40. Todas as vezes que eu quiser utilizar um painel 2,40 por 1,30, eu vou montar ele nessas marcações, exatamente desse jeito. Eu encaixo ele e vou até a marcação do 2,40. E aí eu já posso apertar o meu parafuso. Se você deixar todas as marcações já marcadas no seu suporte, você não precisa ficar chutando o tamanho do comprimento que você vai deixar no seu suporte. Você já chega na hora da festa e já coloca na marcação do tamanho do painel que você está utilizando. E aí vocês vão utilizar aquele mesmo pensamento. Se eu coloco esse suporte de painel, esse prolongador no meu suporte de painel, quanto que eu vou aumentar no tamanho da minha estrutura? É só você medir ele, ó. Você vai aumentar em 70 centímetros de tamanho da sua estrutura. Só que você vai encaixar um pedacinho para um lado e vai encaixar um pedacinho para o outro. Então eu costumo dizer que você vai aumentar 60 centímetros. Então você já deixa marcado os 60 centímetros, ok? Você sempre vai conectar para dentro da outra peça 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro lado, ok? Para vocês sempre marcarem um padrão de tamanho. Senão vocês, todas as vezes que forem montar o suporte de vocês vão ter que ficar tirando medida, botando o painel para ver se está no tamanho certo. Isso dá muito trabalho e perde muito tempo. Então esse prolongador aqui, ele é bem simples de utilizar, para você poder utilizar painéis 3x2, 3x1,70 no seu suporte comum. Você vai precisar desse prolongador. E aí o meu conselho, a minha dica é: façam marcações no seu painel, no suporte, para você utilizar as medidas. Então eu sei que se eu prender ele aqui e prender ele aqui no meu prolongador, eu vou ter total de 3,10 metros, certinho a medida que eu preciso para trabalhar com o meu painel. Então eu já deixo isso marcado no meu suporte. Eu não preciso todas as vezes ficar marcando novamente, ok? E aí nas laterais é mais simples ainda. É só você pegar o prolongador, encaixar ele até o final, e aí depois você regula o quanto você quer que ele desça ou suba no pé. Você não precisa mexer no prolongador, que aí fica mais prático desse jeito para você. Eu encaixo ele até o final, vou apertar ele agora. Lembrando, pessoal, não precisa apertar com força, é só travar mesmo para ele não ficar bambo, ok? Travou? Tá bom. Pronto, botei um prolongador. E agora eu vou colocar do outro lado. Sempre deixo os parafusos para fora. Não interfere muito para que lado fica o parafuso, é uma questão de mania mesmo. Aperto aqui até travar. E pronto, a parte de cima do meu suporte já está no tamanho que eu preciso. E aí, pessoal, o segredo aqui é o seguinte, ó. Eu tiro a medida de quanto eu tenho aqui, ó, 72 centímetros, vamos arredondar, 70 centímetros eu tenho aqui, e tenho quanto no meu pé aqui, ó. E tem aproximadamente 1 metro aqui, ó. 70 mais 1 metro, eu tenho 1,70 m. Digamos que eu vou botar um painel de 1,70 m. Eu quero utilizar quanto de altura? Geralmente eu gosto de montar ele com 2 metros de altura ou 2,10 metros. Então 1,70 m para mim chegar a 2,10 m, eu preciso de quanto? 40 centímetros. E aí eu já vou marcar isso aqui na minha lateral, ó. Eu tiro 5 centímetros de um lado. Posso até botar mais, porque como ele é grande, ó. Vamos tirar 10 centímetros de um lado aqui e vamos marcar 40 centímetros aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar para dentro da peça e aqui eu vou colocar para dentro da peça. Só essa parte entre uma linha e outra vai ficar do lado de fora. Então esses 40 centímetros vai somar a 1 metro dos meus pés, mais esses 70 centímetros da lateral, que vai dar 2,10 metros de altura certinho. Então eu não preciso ficar
ajustando e fazendo testes lá na hora da montagem. Eu já levo o meu suporte de painel pronto para fazer a montagem. Pessoal, esse é o nosso suporte de painel montado. Acompanhe aqui como que ele ficou. Esse é para o painel 3x1,70 ou 3x2. Ele é a mesma medida para os dois tamanhos. E se vocês observarem aqui pela lateral, vocês vão ver a marcação que eu fiz. Ó. Mostra aqui para eles, João. Ó, aqui é uma marcação, aqui é outra marcação, ok? Aquelas marcações que eu tinha medido junto com vocês para dar a altura de 2,10 metros que eu queria. E aqui no meio, ó, as marcações que eu também tinha feito. Então eu prendo certinho na marcação que eu tinha feito para não precisar ficar medindo, tanto no prolongador quanto no suporte. E se você montar ele, apertar direitinho os parafusos, ele fica bem firme. Tem mais algum segredo? Tem uma dica bem legal. Na hora que você for prender o seu painel, você vai tensionar ele, né? Você vai fazer força contra o seu suporte. Então a ideia é que você deixe os pés bem travados. Eu costumo utilizar fita adesiva para segurar bem o pé antes de você esticar o seu painel. Então ele não vai movimentar os pés. Então uma dica muito interessante é colocar a fita durex no pé do seu painel. É só você colocar a fita durex. Eu utilizo essa bem grossa aqui, tá? Se você não tiver essa máquina, não precisa, pode usar a fita normal mesmo. Você corta um pedacinho desse tamanho assim, mais ou menos, e coloca ela assim, ó, só para firmar mesmo e o seu pé não ficar movimentando na hora que você esticar o seu painel. Eu coloco um por fora e um por dentro para fixar bem. E aí ele não vai movimentar na hora que você esticar o seu painel. Faz isso de um lado, faz isso do outro lado. Não se esqueça de limpar bem a área onde você vai colar a fita, senão ela não vai pregar direito. De um lado e do outro. E acabou, ele está bem firme. O próximo passo é esticar o painel. Então, pessoal, para finalizar, a gente já está prendendo o nosso painel. Aproxima aqui para vocês verem bem. Eu utilizei cordinha de nylon. Você consegue comprar em casas de aviamento. É bem prático e reutilizável. Então fica bem barato aí o custo de você utilizar esse tipo de cordinha de nylon. E é melhor do que o nylon mesmo em si. Depois você acaba perdendo, tendo que cortar. Então você gasta muito nylon, não vale muito a pena. Vou mostrar para vocês. Você vai cortar um pedaço de mais ou menos 30 centímetros. Faz um lacinho na ponta. Passa uma ponta por dentro do ilhós, dá a volta por trás do ferro do suporte, passa dentro do laço e estica, igual um cordão, tá vendo? E aí você tensiona o seu painel e dá um laço. Acho que essa foi a forma mais prática que eu aprendi a fazer a hora de esticar o seu painel. Então, aqui vai ser o local onde a gente vai montar a decoração do tema Chuva de Amor. Dá uma olhadinha para vocês terem noção de como que é o local. Ele é todo de chão de concreto bruto e uma parede completamente bruta. Ok, pessoal? Para vocês verem o antes e como vai ficar depois. Então, a próxima etapa agora, como eu disse, é colocar o tapete. Então a gente vai abrir o tapete aqui para vocês terem noção de como que a gente vai mudar o ambiente só com o suporte, o painel e o tapete. Já dá para vocês verem como que muda o ambiente só de colocar o suporte, o painel e o tapete. Agora a gente vai para os próximos passos, que é começar a espalhar os móveis e escolher quais são as decorações de mesa que a gente vai utilizar.
finalizamos o nosso tema de hoje, chuva de amor, e agora a gente vai àquela parte mais importante. Vamos falar sobre o que eu utilizei, quanto que eu gastei e quanto que eu cobraria numa locação dessa. Então, pessoal, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o que eu utilizei, mais ou menos quanto que eu gastei, quanto que eu cobraria nessa decoração e como que eu faço para precificar uma decoração como essa. Lembrando, uma decoração simples. Então, se você tem uma decoração melhor do que essa, uma decoração mais criativa, é melhor para você, que você pode cobrar um valor mais alto, porque você tem mais experiência, então você vai entregar uma decoração de festa melhor. Nessa decoração aqui simples, eu gastei para fazer essa decoração, comprando tudo do zero, em média R$2.000, tá? Como é que eu faço para precificar essa decoração? Eu estipulo que a vida útil de um kit desse de decoração seja de 10 festas. Então, com esse kit, com todos esses itens aqui, eu calculo que eu vou usar ele 10 vezes. Então, eu vou usar 10 vezes esses produtos. É lógico que você vai usar muito mais, mas essa é uma média de precificação que eu escolhi para as minhas decorações. Então, se eu for utilizar 10 vezes e eu gastei um valor de R$2.000, eu tenho para cada decoração um custo de produtos de decoração, de artigos, de cenários, de todos esses artigos que foram utilizados na festa, de média de R$200. Então, esse é um ponto de partida para a minha precificação. Então, eu calculo R$200 de custo de investimento da matéria-prima para me fazer a decoração. Geralmente eu coloco 100% de custo variável, então eu duplico esse valor e coloco mais 100% do meu lucro, que é todo o trabalho, todo o planejamento, toda a dedicação, que é o meu lucro. Ok? Aí eu coloco mais R$200. Essa é a minha forma bem simples de precificar. E aí você vai cobrar R$600 em média para fazer uma decoração como essa. Mostra a decoração como que ficou. Pessoal, esses foram os itens que eu utilizei nessa decoração do tema Chuva de Amor no nosso Decorando na Prática de hoje. A gente utilizou kit móveis, suporte de painel, tapete, vasos, tela de balões, lembrancinhas, várias e inúmeras coisas que você encontra lá no site www.fabricadefesta.com.br. Existem várias formas de você precificar esse serviço, já mostrei para vocês uma das formas. A segunda forma é, claro que vai variar de cidade para cidade, região para região e de tipo de decoração para tipo de decoração, o custo fixo e variável que você vai ter. Mas uma forma bem legal de você fazer isso é você estipular quais são os produtos que você utiliza em vários temas e os produtos que você utiliza num tema só. E aí você precifica isso de forma diferente, ok? Olá pessoal, então esse foi o nosso Decorando na Prática com o tema Chuva de Amor. É lógico, a gente fez uma decoração bem simples, não colocamos nada comestível, nem docinhos, nem salgadinhos, nem lembrancinhas comestíveis, mas a gente fez o melhor possível para mostrar a vocês como que ficaria esse tema